Uma vez eu estava diante de um juiz e ele estava visivelmente desinteressado pelo, pela minha situação. Eu estava sendo acusado injustamente, estava revoltadíssimo com aquela acusação injusta, estava diante dele numa situação dificílima, eu ia ter realmente uma grande perda ali. E ele estava ali com pouco caso. E eu me revoltei. Fiquei de pé, quase que subo na cadeira. Ele me ameaçou de me prender. Mas não chegou a tanto, né? Porque talvez ele mesmo percebesse que ele não estava ali sendo justo, não estava interessado. Cheguei até a dizer para ele o seguinte, né? Posso procurá-lo depois, um dia que tudo isso passar, para lhe dizer que eu sou inocente? Ele ficou assim, meio atarantado. E aí, diante da minha revolta, o meu advogado apavorado, né? Diante da minha revolta, ele falou: o senhor é filósofo, o senhor deveria estar mais sereno, uma coisa assim. E ali eu pensei, né? Poxa vida, esse cara é juiz de direito, estudou, passou no concurso, e ele não sabe o que é a filosofia. Ele confunde a filosofia com o senso comum, que vem, muitas vezes, né, do senso comum romano. Ser filósofo é ser zen. Ou, melhor dizendo, para manter a nossa tradição de onde veio o senso comum a respeito da filosofia, ser filósofo é ser estoico, ou uma versão barata do estoicismo. Estou acima das paixões, não me perturbo, não sou conturbado pelas coisas do mundo, posso ser agredido e julgado injustamente, que estou impassível. Essa versão, que é um arremedo do estoicismo, está aí correndo solto agora, atualmente, né? Autoajuda, oh, né? Né? Aliás, há três versões da filosofia greco-romana que ganharam o senso comum, né, nas suas piores condições, nas suas piores interpretações: o ceticismo, o estoicismo e o epicurismo, né? Você vê gente aí querendo aplicar essas três filosofias nos dias atuais, às vezes até mescla com pseudo-saber de psicanálise. Você reduz essas filosofias a... E o estoicismo é uma delas. É interessante que se cobre, portanto, por conta desse senso comum do que é filosofia, uma serenidade fantástica, né? Para além do que o homem pode ser. E é preciso lembrar que os filósofos estoicos, eles não foram nada serenos, nem pregaram a serenidade como se julga no senso comum. É interessante notar que o próprio Sêneca, digamos assim, um ícone da filosofia estoica, que as pessoas leem, acham que estão entendendo tudo, né? A brevidade da vida. Não,
O próprio Sêneca, quando ele foi mandado para a morte, ele foi solicitado a cometer suicídio pelo seu pupilo, nada mais, nada menos que o imperador Nero, né? O Nero falou: oh, não preciso mais dos seus conselhos, você está me atrapalhando e eu gostaria que você fosse para casa e desse cabo de sua vida. Então o Sêneca, ou ele faz isso, ou o Nero próprio faz, né? Então ele vai para casa e prepara o ambiente da morte dele. E sai tudo errado. Porque ao invés dele realmente pedir uma execução tipo socrática com algum veneno, ele inventou de participar do último momento, né? Como se ele pudesse ultrapassar o último momento e assistir o seu último momento. E aí ele inventa de pôr uma banheira quente e ir morrendo aos poucos, achando que isso seria um processo fantástico, né? Então ele manda que cortem os pulsos para ele ir morrendo aos poucos. E a coisa dá toda errada. A verdade é que ele não morre e começa a sangrar e passa uma situação horrível e as dores aumentam, ele não morre, ele não tem mais coragem de pedir para sangrar mais, vira uma desgraça com urros e berros. Você vê que a coisa é mais complicada do que a gente imagina, porque o estoicismo não pede isso que o senso comum pensa que pede. Poucas pessoas têm esta condição psicológica de morrer em paz. Poucas pessoas. Isso aí não é alguma coisa treinável pela filosofia. Isso é alguma coisa de um ambiente maior do que a filosofia pode fazer. Isso depende de uma trajetória que tem, não raro, muito a ver com as possibilidades que você quer testar, as potencialidades que você quer desenvolver. Você morrer em paz, ou seja, morrer tendo cumprido a sua obra de arte, né? Tendo feito o vaso, o quadro, tendo montado a sua vida como quem constrói um objeto artístico e dá o toque final, né? É alguma coisa de quem, durante a vida, pôs as suas potencialidades para funcionar. É por isso que a filosofia social, a filosofia política, luta para que a sociedade garanta a todos as possibilidades das pessoas porem as suas potencialidades para funcionar. Tá agora, nesses dias, né, eu mesmo aqui já falei, tá toda uma campanha para mostrar, propaganda, claro, que trata-se da mídia. A Globo fez aí um documentário sobre a vida do Jô Soares, então tá todo dia colocando ali algum artista, alguém que está no mundo da TV, no mundo do Jô Soares, para dizer alguma coisa dele, que passou, que não passou. E hoje eu li
muito provavelmente um dos textos que mais vai ser lido a respeito desse assunto, que é o do Drauzio Varela, porque o Drauzio Varela é o médico da TV e que vê os momentos finais do jogo. E ele conta que o Jô, né, diz para ele, né, chama os amigos, né, e diz: olha, eu não quero ser entubado, eu não quero fazer hemodiálise, eu quero ir para casa e morrer assistindo os melhores filmes que eu já vi. É assim que eu quero terminar. Porque eu tô com 84 anos e eu fiz tudo o que eu quis. E aí o Drauzio Varela, né, dentro do espírito que o Jô sempre deixava, né, como se fosse o último talk show, o Drauzio Varela postou como um dos melhores interlocutores do momento, a experiência de quem já acompanhou muita gente, né, nesse final. O Drauzio diz assim: Ei, Jô, pô, Jô, você tá querendo dirigir a cena final, né? O Jô, como um grande diretor, né, de teatro, e o Jô disse: é isso, eu quero dirigir a cena final. Né? E aí vai para casa e realmente morre assistindo os bons filmes, com a Flavinha, né? E o Drauzio disse que se espanta, porque ele que tem experiência de ver pacientes terminais, né, diz que essa morte realmente o espantou. Realmente tirou ele do comum, né, de tanta tranquilidade com que o Jô encarou os momentos finais, sabendo que eram os momentos finais. Eu estou contando isso não para reiterar a propaganda, não é nada disso. Estou contando isso porque esse sentido do estoicismo, de você estar, digamos assim, numa situação na qual você controla, né? Você controla a cena final, muitas vezes é dito como alguma coisa que não é do estoicismo. Né? Tem um paradoxo aí, né? Por quê? Porque muitas vezes se fala assim: o estoico, ele é aquele que, quando ele vê que ele não pode controlar, quando ele vê que as questões fogem ao controle dele, ele não se desespera, porque não passa por ele. Né? Não passa por ele. Ele não tem poder de mudar as coisas, então ele se recolhe e não se desespera. Muitas vezes se diz que o estoicismo é isso. Mas não é assim. Né? O estoicismo me parece que é exatamente o que o próprio Jô fez. Não que o Jô fosse estoicista, mas o que ele fez tem muito mais a ver. Que não é a questão de você, eu vou simplesmente ficar impassível porque não tenho o controle da situação. Não. Parece que o Jô, não vou ficar impassível. Eu vou ficar tranquilo, porque apesar de eu não ter o controle sobre a morte, eu tenho o controle sobre a cena final da despedida. E nesse sentido, eu morro bem. Nesse sentido, eu tenho paz. Nesse sentido, eu posso forjar aquela trajetória de exercer as minhas potencialidades. Se eu sou um bom diretor de teatro, então eu quero dirigir a última cena. Não é? Talvez um bom poeta queira morrer fazendo uma poesia, talvez
alguém que tenha, né, cultivado as suas potencialidades, tem uma que ele quer estar com ela até o final. E é isso que garante a paz. Talvez este seja o mais próximo do estoicismo. Aquela pessoa que não é resignada, não abaixou a cabeça para a morte ou para o destino, mas simplesmente sabe que suas potencialidades foram levadas adiante, foram cultivadas, e aquilo que ele podia executar com elas, ele executou, e se ele está sabendo da morte, ele pode continuar executando. A saída do Sêneca de se aferrar ao último momento, praticamente deu errado. Deu errado. É para vocês pensarem, né? É para vocês pensarem. Até porque, né? Agora eu lembrei, né? Agora eu lembrei que eu tenho um livro sobre estoicismo, né? Que fiz exatamente para tirar o estoicismo desse senso comum que está vigorando aí, né? Então, é uma introdução ao estoicismo, ele não tem em texto de papel, ele tem em e-book. Vejam aí na Amazon, em outros que vocês vão gostar, porque é um estudo assim bem acadêmico, com a linguagem fácil, mas bem acadêmico das questões estoicas, que não reduz o estoicismo, né? E aí sim vocês vão entender eu acho que eu fiz um esforço para vocês entenderem qual é o parâmetro da tranquilidade estoica, que não é a resignação. É isso. Daqui a pouco a gente volta.